Desde o começo, Deus tem feito promessas a homens, né? Deus tem chamado homens, mulheres, a um relacionamento com Ele e feito promessas a muitos desses homens e mulheres. E é impressionante e é intrigante, não sei se vocês pararam para observar, a maioria das promessas de Deus, a maioria dos desafios que vêm por trás das promessas, sempre foram talvez os desafios iguais ou maiores que as promessas. Deus nunca pegou uma coisa fácil para fazer. Deus nunca pegou uma coisa que era muito provável que alguém fizesse. Ele gosta de desafiar, ele gosta de pegar o nada, basta dizer do que ele criou do nada, né? Ele chamou Abraão, ele chamou Isaac e Jacó, mas ele falou, olha Abraão, vou fazer você o pai de uma grande nação, sai daí de onde você está, você vai para um lugar que você não conhece, não tem nem ideia do que seja. Mas irmãos, a esposa de Abraão, depois a esposa de Isaac e depois a esposa de Jacó eram mulheres estéreis. Não deve ter sido fácil, né? Apesar de uma coincidência tão dura, cada um desses ter recebido de Deus algo, olha, você vai começar por aqui uma grande nação. Mulher estéril. Nada fácil. Deus uma vez chamou Noé, falou, Noé, constrói aqui um navio, né? Uma barca, era um navio, né? No meio do deserto, porque vai vir chuva. Noé não sabia construir nada. Ele poderia ter dito, nossa, está difícil. Será que Deus falou isso mesmo? Não. Fazer uma arca aqui, um barco, um navio. E Deus deu o plano para ele, né? Deus orientou como fosse feito. Ele foi... teve que escutar a piadinha de todo mundo, de muita gente. Foi escarnecido, torto e à direita. Mas ele continuou perseverante. E Moisés? E Josué? Moisés, volta para lá, de onde você teve que sair para não ser preso, porque eu vou fazer você, que está aqui no deserto hoje, que não é nada, libertar o meu povo. Vou tirar eles lá do Egito. Eu resolvi tirar meu povo do Egito, Moisés. E é você, mas eu nem falo direito, Deus, eu sou meio gago, não, é você. E Josué? Quem é Josué? Josué, você vai fazer esse povo agora, você vai dar continuidade. Né? E Moisés falou para Josué, seja forte, tenha bom ânimo, porque agora você vai continuar. E o que Moisés falou para Josué, Deus depois falou em pessoa. Tem livro o nome dele, né? Livro de Josué. E ele teve que atravessar um rio, o Rio Jordão, ele teve que guerrear muitas guerras do Senhor para conquistar aquela terra, enfim. Todos esses homens foram, como muitos outros, não limitado a esses que eu estou compartilhando com vocês, foram chamados para fazer grandes coisas, para levar uma vida de diferença, para grandes realizações em nome do Senhor, ou pequenas, mas todas as pequenas coisas de Deus são grandes. Depois veio Jesus e os apóstolos, que grande desafio Jesus tinha pela frente, ou teve, que grande desafio, sabendo o que esperava por ele abriu mão da sua vida para que hoje cada um de nós tenha a salvação, tenha a vida maravilhosa com o Espírito Santo de Deus em nós, e as coisas que os apóstolos viveram, meus irmãos, os desafios que os apóstolos tiveram que enfrentar. Imagina no começo, quando não tinha nada estabelecido, a gente guardando as devidas proporções, tivemos que passar uma coisa esquisita, como é que a gente vai fazer o culto agora, daqui agora a gente vai voltar, agora vai a pregação de lá, não, agora já vamos montar o procedimento para receber essa pessoa. Tudo isso mexe com os nervos, você tem que tomar cuidado, né, com as coisas para fazer direito, existem as falhas, as imprevisibilidades, as coisas que acontecem, coisas funcionam, coisas não funcionam. Imagina os apóstolos, Jesus subiu, ressuscitou, agora vamos começar a falar dele, para um povo que o crucificou. A Bíblia fala que no final dos tempos, muitos não vão suportar a sã doutrina, não vão suportar ouvir a palavra de Deus, mas vão escolher aonde ouvir a palavra, como que quem tem comichão nos ouvidos, chama-se coceirinha, quero ouvir coisas boas. É bom ouvir coisas boas, mas para mim a boa palavra é como a que tivemos domingo passado, que exorta, que ensina, que constrói, que nos anima. Não, é isso que eu quero para mim, eu quero viver a fé, eu quero viver o amor a Deus, eu quero amar a Deus. Se eu não tenho amado, eu quero aprender a amar. Se eu tenho amado, eu quero continuar e quero amar mais. Eu quero ser mais obediente.
Eu quero mais de Deus. Eu quero receber, eu quero essa vida. Eu preciso de cura, eu preciso de restauração, eu preciso de acerto. Todos nós precisamos. E essa é a boa pregação. E quando Pedro foi pregar, imagina aquele homem chegar para pregar, não está pregando para as pessoas que são membros da sua igreja, não. Ele falou, olha, ele contou, se vocês olham lá no livro de Atos, a gente vê, nossa, 2.000 pessoas se converteram, o Espírito Santo é quem convence. Depois, na segunda, 3.000 pessoas. Mas olhem, a pregação não era pregação de dia de bênção, a pregação não era o dia da vitória. A pregação era, esse Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou, ele reina. Mas tudo tinha a presciência de Deus, conhecimento do Senhor. E hoje o Espírito Santo está disponível, hoje, e aquelas pessoas receberam o Espírito, e assim começou. Mas eles tiveram a ousadia, eles tiveram a intrepidez, a coragem, a disposição, como muitos outros homens que foram chamados pelo Senhor, para falar a verdade, independente das circunstâncias, independente do conforto ou desconforto. Eles tiveram, esses homens, compromisso de falar a verdade. Por outro lado, a mentira é algo que é coisa rápida. A mentira é algo que você tem a sensação de resolver um problema da forma mais confortável e mais rápida possível. Parecem soluções fáceis, mas, na verdade, ali é o nascimento de grandes problemas e sérios problemas. Satanás, quando Jesus passou os 40 dias, 40 noites no deserto, o diabo estava lá. Porque Deus é assim, como eu compartilhei com vocês. Ele quer as coisas profundas conosco. Ele quer as coisas que têm valor e são difíceis. Ele quer que a vida de cada um de nós sua vida seja uma vida de transformação, de mudança, grandes desafios. Mas ele falou, tão somente seja forte, tenha bom ânimo, não desista. Não desista, porque Deus não desiste de nós. Mas Deus pega, olha, parece impossível, parece que não dá, é o que Deus faz, ele te pega com o braço forte. Mas o diabo, ele é sutil, ele vai na fraqueza, ele é o contrário, ele vai na parte que for mais fácil para ele para derrubar. Você observa que o demônio usa uma pessoa, acontece algo naquilo que a pessoa mais está suscetível, mas está buscando nos olhos. Aquilo que a pessoa está acalentando. Quando você está acalentando algo não muito bom no coração, é ali que Satanás vai te apresentar as sugestões e as oportunidades para você pecar, para você cair. É assim que ele faz, ele vai no calcanhar de Aquiles. Quando Jesus estava no deserto, ele falou, se você é o Filho de Deus, fala para essas pedras virarem pão. Você não está com fome? Se você está com fome, cadê Deus? Por que você está passando o aperto? Por que isso? Porque ele tenta ir no que está doendo mais naquele momento. Olha, pula daqui, que está escrito até que os anjos vão te acabar com a sua vida. Muito sofrimento, chega disso, para quê? Acaba isso aqui, acabou. Olha, vem para mim, larga a igreja, vem fazer, se prostra diante de mim que eu vou entregar a solução para você. Tudo mentira. Mas olhando assim, acaba o sofrimento? E o pão, a pedra vai virar... Opa, nunca mais vou ter fome. Muitas mentiras. Quando o Senhor fala para a gente trabalhar, para a gente ter fé, ora, clama, pedir. Deus falou, se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. E quando é que Jesus está em nós? 1 João diz, se guardamos as coisas que ouvimos desde o princípio, do dia que eu me converti, eu comecei a ler. Se a gente guardar o que eu estou aprendendo, o Senhor verdadeiramente está comigo. Então a gente tem um caminho, é o longo prazo, é um negócio de longuíssimo prazo, aliás, eterno. Então, se eu fosse dar um nome para essa pregação de hoje, eu falava a verdade sobre a mentira. Porque a mentira, ela se apresenta muitas vezes como uma bonita flor, como uma solução. Pior do que uma mentira é uma vida em mentira, é viver na mentira. Vamos ver primeiro, aonde que nasceu a mentira? Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, por favor. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, o fruto, né? De vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Essa foi a primeira mentira. Ali nasceu a mentira. A mentira, ela tem a intenção dela é fazer com que uma verdade pareça uma mentira, ou que uma mentira pareça verdade. Essa é a função dela, tecnicamente. E parece que vai resolver coisas. O diabo teve coragem de dizer que Deus mentiu. Deus falou que vai morrer não. Deus está com inveja que você vai ter mais coisas. Isso que o diabo falou. Quantas coisas o diabo tem falado e a gente não sabe que é ele que tem falado. Quantas coisas, eventualmente, nós estamos dando ouvido a pensamentos, vozes de Satanás. Quando, na verdade, nós devemos repreendê-lo e expulsá-lo. Sim, repreendê-lo quando pensamentos dele vêm, nós temos que repreendê-lo. Nosso pensamento tem 3 origens, né? Nós mesmos, os que vêm do Espírito Santo, os pensamentos de Deus, e os pensamentos que vêm das trevas, as sugestões de Satanás, são as flechas, uma das flechas inflamadas dele, também através de pensamentos. Cabe a nós ter a sabedoria espiritual que discerne o tempo e o modo, para sabermos o que luta nós estamos enfrentando com a nossa mente, no nosso coração, para a gente repreender naquela hora aquele pensamento. A gente precisa repreender algumas coisas, algumas iniciativas do inimigo contra nós, para que não prospere. Porque se essa mentira, se uma sugestão errada, se a gente acalenta ela e deixa ela, uma gestação, né? Vai nascer. Começamos a pegar uma mentira, tentar fazer dela uma verdade e construir a vida sem a verdade, vamos ver no que vai dar. Vamos pegar um exemplo apenas. Aonde que leva a mentira? O povo de Israel, muito interessante, que ele era um povo diferente, né? É um povo diferente. Ao contrário de todos aqueles que estavam lá, na terra prometida, Canaã, eles não tinham um rei, eles não tinham um grande líder. Eles tinham homens levantados por Deus, porque Deus era o seu rei. Era diferente de todo mundo ali. Não era um povo que virou um povo. Foi um povo porque Deus escolheu, pegou um homem e falou, vou fazer de você um grande povo. Mulher estéril. Mas olha, eles vão ficar 400 anos sendo escravizados numa terra distante, mas depois eu vou trazer eles para cá. Nada foi feito por acaso. Nada das coisas da nossa vida são por acaso. A gente não está entregue às circunstâncias e ao sei lá o que no espaço. Deus tem um propósito. O que cabe a nós é termos a vontade, a sede e fome, como cantamos aqui hoje, de ouvi-lo, de viver, de escutar, de andar, de sermos amigos de Deus. Sermos chamados amigos de Deus. Mas aquele povo chegou quando já estava tudo situação de conforto, quando as coisas melhoraram. Começa a olhar para o vizinho, começa a olhar para o lado, olhar para o outro. Não é à toa que ele falou para Josué, não olha para a direita nem para a esquerda, mas segue o rumo da tua vida. Aquele povo começou a olhar para um lado, para o outro, ver o que o outro tem, o que o outro faz, para onde que o outro viaja, o que o outro come. Eu quero ter igual. Eu quero isso, eu quero aquilo. E pediram um rei. Pediram um rei para reinar na vida deles no lugar de Deus. Lembrem, foi um povo que foi tirado da escravidão com braço forte, com nuvem durante o dia e torres de fogo à noite. Comida caía do céu, né? Os mares se abriram. Era um povo caminhando dia a dia com Deus. Eu quero um rei. Samuel ficou muito triste. Passou uma noite orando a Deus de tristeza, porque o povo tinha pedido um rei. Aí Deus falou, não fica triste não, Samuel. Fica assim não. Meu povo não está rejeitando a você, está rejeitando a mim. Eles querem um rei? Vai ser duro, vai ser difícil. Vamos dar um rei para eles. Aí Deus escolheu um rei. Saul foi o primeiro rei de Israel. Só que era um rei, não sei a história dele, não fala, mas ele também não foi escolhido o maioral, não, também era uma família, menor tribo. Deus sempre pegou esse, talvez para ver, para testar, para provar, na esperança, olha, o homem vai guardar a humildade, vai guardar a dependência de mim, vai guardar a vontade de andar com Deus, a dependência de Deus, né? Então escolheu Saul. Deus sabia o que Saul ia
errar e que ia falhar? Sim. Deus sabe de tudo que nós vamos fazer, mas mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele nos dá a oportunidade, mesmo assim Ele nos dá chance, mesmo assim Ele fala, mesmo assim Ele envia o Espírito Santo, mesmo assim Ele envia pessoas, a palavra dEle está lá aberta para cada um de nós, para que a gente se conserte, para que a gente cresça em conhecimento e avance com Ele, mesmo assim, sabendo do risco. Deus arrisca, Ele toma muito risco por nós. Mas Ele nunca pode ser vencido, nós já cantamos aqui hoje. E nunca será vencido. Se nós queremos ter a vida com Ele, e as mesmas coisas, teremos que andar com Ele. E aí aconteceu o que com Saul? 1 de Samuel, capítulo 13, versículos a 8 a 14. Eu estava falando que eu não sei qual era a vida pregressa de Saul, mas talvez ele tivesse alguma coisa que ele precisasse tratar com Deus, no caráter dele, na alma dele. Engraçado, assim como o povo queria um rei para ficar no lugar, parece que esse rei entendeu isso, pegou isso e falou, eu vou fazer uma relação aqui com esse povo, vou agradar, vou fazer um bem bolado com eles, mesmo que a gente tenha que forçar a barra um pouquinho na palavra, mas afinal de contas eu não sei, né? Estamos conjecturando. 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 8 a 14, diz o seguinte: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Olha só vou contextualizar para quem não sabe. Samuel falou para Saul, Saul, vai lá para Gilgal, me espera, que eu vou chegar lá, e nós vamos oferecer o sacrifício ao Senhor. Mas quem que tinha autoridade para fazer isso era Samuel, não era Saul. Não cabia a Saul fazer isso. Só que Samuel demorou alguns dias. Muitas vezes as coisas de Deus não são no nosso tempo e do nosso jeito. Geralmente não. Sempre são no tempo e do jeito de Deus. Que são perfeitos. O nosso é imperfeito, não esqueçamos disso. Então, cabe nós esperar. Não vou esperar não, vou mudar de igreja, que lá tem bênção, aqui não tem. Vou mudar de casamento porque não está sendo como eu gosto. Vou mudar de emprego hoje porque não estou. Vou mudar. O que Deus queria tratar? Deus não estava preocupado em mais 1, 2, 3 semanas, mais 7 semanas, eternidade. Talvez Deus quisesse tratar ali coisas no coração, mais longanimidade, esperança, humildade no coração de Saul, como Ele faz conosco. Quando nós precisamos ter esse tratamento, Deus dá o tratamento, mas pular do tratamento é isso. Não, eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer. Foi o que Saul fez. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Olha, putz, grila, por que eu não esperei mais um pouquinho, né? Obrigado, Lu. Vamos botar aqui, por favor, Lu. Eu vou botar aqui. Melhor aqui. Tá. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Saul foi todo, vou ver se ele não percebeu, vai ver que ninguém viu, vai ver que Deus não viu, né? Vai que... Aí Samuel perguntou, o que você fez? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, último versículo, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Tem outras versões que falam, olha, o povo já não estava muito satisfeito, e eu tive que fazer isso, Samuel. Essa foi a resposta que Saul deu. Vamos ver mais um caso. 1 de Samuel, agora capítulo 15, versículo 19. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? O 20, próximo. Peguei o pessoal de surpresa, que eu botei só o 19. Essa situação era o seguinte, de novo Samuel falou, olha, você vai chegar no lugar, destrói tudo que você tem que destruir daquele povo, não deixa nada. O povo idólatra vai contaminar
os costumes de Israel. Aí Saul chegou lá, ganhou, teve a vitória. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Olha só. Saul, nessa passagem, ele queria estar bem com o povo. Lembra? Falei para vocês de fazer um bem bolado entre ele e o povo. Ele não se preocupou com o que ele tinha que fazer de obediência ao Senhor. Então, a mentira, a vida de Saul era uma vida de mentira. A gente tem a opção na vida de viver a verdade. O Aldemir costumou falar, é uma coisa tremenda que eu repito toda hora: é melhor você ficar 5 minutos vermelho do que a vida toda amarelo. Enfrentar a verdade é uma vez só. Saul sempre buscava encontrar uma explicação, buscava explicar uma justificativa para errar, uma justificativa para viver na mentira, na desobediência. Isso é um estilo de vida em mentira. Não dava para tratar com ele, não dava para tratar as coisas, não dava para tratar o certo, não dava, porque tudo, coitado do Saul, tinha uma justificativa. Ah, não, o povo pediu. Não, antes eu trouxe para lá, não. E observa que Samuel não ficava de bate-boca com ele. Não dá para a gente enganar, não dá para a gente brincar com as nossas vidas, não dá para a gente brincar, tentar manipular com aquele que sabe de tudo, sabe de absolutamente todas as coisas no nosso coração. Mas assim foi Saul. Se você ler o resto desse capítulo, porque senão a escritura seria muito longa, aí Samuel fala: olha, Saul, chega, Deus já retirou de você o reino. Você não... Samuel viu que ali, olha, não tinha oportunidade para tratar, não tinha espaço para arrependimento, para falar a verdade. Falou: Deus arrancou de você o reino. Porque Saul tentou segurar Samuel. Falou: não, Samuel, então fica comigo, me honra diante do povo, vem fazer comigo. Ele estava sempre, o coração dele é ser bem honra, é ser bem visto, é ser isso, era uma mentira que ele vivia. Ele não vivia a verdade. Sabe, ser exposto com suas qualidades, seus defeitos, mas olha, me ajuda nisso aqui, vamos tratar. Não, ele queria estar bem, ele queria viver a mentira. É muito perigoso viver a mentira, porque o final é morte, o final dele foi triste. Praticamente pediu para que alguém o matasse, que ele não aguentava mais, no final da derrota dele. Atos, capítulo 5, versículo 4, para ver alguma coisa do Novo Testamento, fala um pouco sobre o resultado da mentira. Atos 5, 4. Conservando-o, porém, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Vocês conhecem essa passagem, Ananias e Safira. A igreja de Atos, igreja neotestamentária, todo mundo junto, né? Eles tinham o costume de ajudar uns aos outros. Mas Ananias vendeu, muitas pessoas vendiam propriedades e davam por deliberada vontade, não era obrigado a dar nada, cada um dava o que queria. Mas muitas pessoas davam para ajudar os pobres. E Ananias fez o seguinte: ele vendeu lá uma terra e mentiu. Falou: olha, vendi por tanto, está aqui o dinheiro. Na verdade, vendeu por mais e guardou a diferença. E Pedro falou: olha, por que você fez isso? Se você vendesse, ficasse todo para você, não era teu, acabou. Mas por que você mentiu? E o que aconteceu com ele? Pedro falou: olha, você não mentiu para homem, você mentiu para Deus, você mentiu para o Espírito Santo, você está querendo construir dentro da igreja de Deus uma imagem, sabe, família é uma coisa sagrada que Deus criou, você está vivendo de mentiras, isso leva à morte, isso leva à destruição, você não foi chamado para viver isso. E Ananias caiu morto. Pá! Depois a mulher dele fez a mesma coisa. Uma mentira, uma vida em mentira, uma vida desalinhada com a palavra de Deus, ela leva à morte, frustração, não leva a vitórias. É impossível a gente ter vitória acalentando a mentira no nosso coração. A mentira, muitas vezes, ela é um escudo, sabe, irmãos, para acalentar o erro, para acalentar algo errado, o orgulho, a arrogância. É uma solução rápida, ela quer esconder um vício, a prepotência, o egocentrismo, muitas coisas. Ela serve para isso.
Eu não quero mexer nisso aqui, eu não quero que o Senhor conserte, eu não quero me expor ao Senhor, eu não quero que ninguém me ajude, e aí então eu vou ter que construir e fazendo as mentiras diante dos meus atos, ou das minhas situações, ou das minhas circunstâncias. Mentira, uma atrás da outra. Só que um abismo chama outro abismo. E o oposto disso é viver a liberdade da verdade. É viver a verdade. Nós vamos errar, mas é muito mais barato confessar e pedir perdão. É muito mais barato. Está com medo de quê? Sabe, não é só uma mentirinha. Gênesis 3, 4, 5, nós vemos quem foi que construiu a mentira, quem foi que inventou a mentira. Jesus falou, olha, cada vez que vocês falam da mentira, a gente vai ler essa passagem, vocês se fazem filho dele. Davi teve, depois veio o outro rei Davi. Davi teve uma oportunidade ele teve uma oportunidade diante de um erro grande que ele cometeu, e de novo, eu errei, não tem jeito, eu vou ter que falar mentira. Isso é outra mentira do diabo. Ele joga esses pensamentos. Isso aqui eu vou ter que, né, jogar uma mentira para eu ficar bem. Você vai ficar bem com o inimigo, né? Inimigo da sua alma. Então Davi teve um problema sério. Deus perdoa. O Senhor é poderoso para nos perdoar, nos restaurar, nos dar uma nova vida. As consequências das coisas acontecem e ficam. Para que ninguém se escarneça de Deus. Tudo aquilo que o homem plantar, isso mesmo se fará. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Olha a diferença de viver a verdade, de ter coragem de falar a verdade. Davi tinha cometido o adultério e um assassinato, né? Betseba, vocês conhecem a história. E aí Natã chegou lá e o repreendeu. Olha, aconteceu isso. E Davi ficou indignado com a parábola que Natã colocou para ele e falou, olha, foi você, Davi. O que Davi? Davi poderia dizer, não, veja bem, que nem o outro lá. Eu estava passando, eu fui envolvido na situação, foi isso, aquilo outro. Ele devia estar na guerra, não estava. Um monte de coisa Davi poderia ter inventado. Eu fui seduzido, eu fui enganado, eu não sabia. Ele poderia ter falado isso. Não deveria, mas poderia. Mas não falou. Ele falou a verdade. Ele se rasgou ali. Ele falou, olha, então disse Davi a Natã, eu pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha a diferença da história de Saul, que errou, e a história de Davi. E quem foi que veio a ser Davi? Nada mais, nada menos do que aquele que veio a linhagem de Jesus, o nosso Senhor. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele não era sem vergonha. Ele não saía para inventar mentira para resolver os problemas dele e escolher. Pequei contra o Senhor. Quem tem coragem, quem é o grande pregador, quem é o grande líder, fala, poxa, eu pequei, me ajuda, eu pequei, errei, me ajuda. Como é que eu faço? E outra coisa, a pior das mentiras, o pior é, qual é o único pecado que não tem perdão? Blasfemar contra o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que chega para mim e fala assim, olha, isso que você fez, fala, não, eu não fiz, Senhor, não, Senhor, isso eu... Caramba, o que mais pode fazer? História de Saul. Eu não estou aceitando ser corrigido, eu não estou aceitando o Espírito Santo que chegou a mim por causa do sangue de Jesus que foi derramado numa cruz. Por isso que não tem perdão. O que é esperado de nós é, Senhor, eu pequei, Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, Senhor, eu estou triste, Senhor, eu não consigo orar, Senhor, eu não consigo perdoar, me ajuda. Falando, não, eu perdoei fulano, olha a arrogância, é tudo que o diabo quer, olha que maravilha, está vendo tudo, o mundo espiritual está vendo como o camarada está caminhando. Aqueles que daqui a pouco a mente está totalmente cauterizado, e dali partir para um, para ir para outro pecado, daqui, um abismo vai chamando outro abismo. E aí o final é a tragédia. O que a gente precisa? Tratar desde o começo, tomar uma decisão de onde caminhar. E para finalizar, João capítulo 8, versículo 44 e 45. As palavras de Jesus. Vós sois do diabo. Ele está falando isso para o povo judeu, tá? Estava falando isso para... Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Desejos de quem?
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando a gente mente, a gente está fazendo o que o diabo inventou. E nós não fomos criados para isso. Deus tem um plano de bênção, Deus tem um plano de vida e vida em abundância. Jesus falou, olha, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas nós não vamos ter vida e vida em abundância seguindo as sugestões de Satanás, do nosso inimigo das nossas almas. Nós só vamos ter vida e vida em abundância fazendo o quê? O que está escrito na palavra de Deus. Esse é o grande desafio. Um desafio maravilhoso. Eu queria propor um negócio para vocês agora. Queria chamar, já estamos terminando o grupo de louvor, pode ser? Grupo de louvor? O Senhor me mostrou que muitas vezes tem pessoas, não sei se é aqui, aí nessa sua casa, que precisa se libertar do costume da mentira. Talvez isso tenha começado lá atrás, talvez na infância, numa situação difícil, na juventude, e ali a brecha foi aberta. Eu pedi, Gustavão, apaga a luz do salão aí, Luke, por favor. E talvez você nem percebeu como aquilo começou a fazer parte do DNA. Mente, quando viu, abriu a boca. Tomamos decisões baseadas na mentira. E hoje pode ser o dia ou a noite que o Senhor está trazendo a liberdade, a solução. Para que hoje finalmente você consiga dizer isso para o Senhor. Se esse for o seu caso, simplesmente feche os seus olhos e permita que o Espírito Santo te mostre onde que isso começou. Permita que o Espírito Santo te mostre onde foi que isso começou, que você não consegue tratar com a verdade, que você tem medo da verdade, você se sente fraco de falar a verdade, você foi intimidado por alguém, talvez pelo seu pai, sua mãe, por alguém que tomava conta de você. Entrega isso para o Senhor. Fala, Senhor, te entrego aquele momento. Eu não quero mais viver isso. Eu quero experimentar a coragem da verdade. Fala isso para Ele. O Senhor tem um presente para você. Se você teve coragem de falar isso para Ele, o que Ele esperava há tanto tempo, Ele tem um presente para você. Só não sei qual, só quem sabe é Ele e agora você. Pergunta para o Senhor, o que é que Ele tem para te dar agora no teu coração? O que eu sei é que Deus deu paz hoje para muita gente. O que eu fui ministrado pelo Espírito Santo é que o Senhor derramou paz. Sabe por quê? Talvez você tenha crescido com medo de falar a verdade, como uma criança ensinada pelo pai. Olha, não minta para mim, só fala a verdade. Só que aquele pai nunca criou um ambiente seguro, confortável, para ouvir a verdade de alguma arte daquela criança. E aquela criança teve que mentir para não sofrer. E aí você projetou isso para Deus, mas Deus não é assim. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele não precisa que você conte. Mas Ele quer que a gente entregue isso para Ele como Davi. Olha, eu pequei, eu errei, Deus.
Não tenha vergonha de falar para Deus os seus erros. O Senhor fala: daqui para frente me conta tudo. Confessa. E o Senhor vai te perdoar. O Senhor vai te dar um coração novo, sábio, olhos novos, força, sabedoria, direção para grandes coisas que você tem esperado nele. Mas isso é um trabalho de dupla. É você e Deus. Trabalhe em equipe com o Espírito Santo. O Senhor vai te ajudar. Nunca mais esconda nada dele. Nunca mais esconda nada dele. Porque não está escondido. Você apenas não está dando confiança de confessar para ele. Porque a gente só vai se arrepender e receber perdão se antes a gente confessar. E é para ele. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar? Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosanna, Hosanna.